queridos irmãos e irmãs devotos de Santo Antônio de Pádua. Estamos no mês de junho, das festas juninas dos grandes santos, São João Batista, São Pedro e São Paulo, e o grande santo franciscano e místico, Santo Antônio de Pádua. Hoje o Frei separou para vocês 3 episódios na vida dele. Primeiro, porque Santo Antônio é invocado para aqueles que querem se casar, arranjar namorada. É o famoso santo casamenteiro. O Frei vai explicar o porquê. Na época de Santo Antônio, ali no século XIII, as famílias da noiva, especialmente das menininhas que queriam se casar, tinham que pagar dotes. É um valor assim de bens materiais e dinheiro para poder se casar com a outra família do noivo, E tinha muitas noivinhas que eram pobrezinhas, não tinham dinheiro. Então Santo Antônio sempre ajudava as noivas mais pobrezinhas, mais carentes, a pagar os seus dotes, tá bom? Por isso que Santo Antônio é invocado para abençoar os namorados e arranjar namorados e casamentos para aqueles que são solteiros, tá bom? Então, se você estiver solteiro neste momento, está chegando dia 13, invoca a intercessão de Santo Antônio, santo casamenteiro. E também tem um episódio muito engraçado, só que o Frei não sabe se é verdade, é a tradição popular que conta. Certa vez, uma menininha queria arranjar um namorado. Ela comprou a imagem de Santo Antônio e sempre rezava lá no seu quartinho, diante da imagem de Santo Antônio com o menino Jesus. Só que aí a menininha ficou impaciente. Todas as menininhas lá do seu colégio, da sua escola, tinham namoradinho e ela ficava sozinha, sem namorado. Aí rezava para Santo Antônio não atendia. Depois, certa vez, ela ficou brava, impaciente. Pegou a imagem de Santo Antônio e jogou pela janela do seu quarto. Nossa, isso é um pecado, Não pode fazer assim, Jogar a imagem de um santo. Jogou pela janela. Nisso tocou a campainha. Aí veio um rapazinho e tocou a campainha com a mão na cabeça, porque a imagem que a menininha tinha jogado pela janela caiu bem na cabeça do rapazinho. E tocou e veio bravo lá. Aí a menininha atendeu a porta, o rapazinho ficou bravo com ela. Quem que jogou a imagem de Santo Antônio? Bateu na minha cabeça, machucou todo ele, Aí nisso os dois foram se conhecendo, E acabaram namorando. O rapazinho, vítima da imagem de Santo Antônio, que se machucou, e a menininha que jogou a imagem. Mas, pelo amor de Deus, não vão jogar a imagem de Santo Antônio aí para arranjar namorado, viu? Isso não pode, é um pecado, tá bom? Isso é uma historinha que o povo conta, viu? Agora vamos para o segundo episódio na vida de Santo Antônio. Santo Antônio é invocado para achar coisas perdidas. Quantas vezes a gente já invocou, rezou para São Longuinho, para dar os 3 pulinhos, e também para Santo Antônio. Muitas vezes a gente perde coisas, é só rezar para Santo Antônio e acaba achando as coisas. Por que Santo Antônio é invocado pelas coisas perdidas? O Frei vai explicar. É que certa vez ali no convento dos freis, tinha um noviço. O noviço, infelizmente, não seguiu na caminhada religiosa. Ele foi aconselhado a sair. Nisso que ele saiu, voltou para casa, ele pegou os escritos dos sermões de Santo Antônio. Santo Antônio é um grande pregador, E levou todos os escritos, as homilias, os sermões de Santo Antônio, roubou e levou para casa junto com ele. Santo Antônio simplesmente começou a rezar. Depois nisso, no dia seguinte, o noviço se converteu e trouxe e devolveu. Foi até o convento ali e devolveu nas mãos de Santo Antônio, arrependido. Por isso que Santo Antônio é invocado pelas coisas perdidas, tá bom? E para terminar o programa de hoje, o terceiro fato, diz na vida de Santo Antônio, ele foi um grande pregador. Tanto é verdade que após a sua morte, quando fizeram a exumação do seu corpo, tudo estava já deteriorado, mas a sua língua permaneceu intacta, está exposta no relicário na cidade de Pádua, ali na sua igreja, dedicada a ele, tá bom? Então, a língua dele, porque ele foi um grande pregador e combateu muitas heresias, levava as pessoas para Jesus, a língua dele permanece intacta até hoje, incorrupta, tá bom? E tem um episódio da famosa pregação dos peixes, o Frei vai contar para vocês. É assim, foi na cidade de Rimini, ali na Itália, Santo Antônio, combatendo os hereges, as heresias, começou a pregar em praça pública. Nisso, até o povo
e os hereges começaram a dar risada de Santo Antônio, da sua pregação, e ninguém mais ouvia a pregação de Santo Antônio. Santo Antônio, o que ele fez? Ele saiu da praça ali da cidade, foi até a beira do rio. Nisso ele começou a pregar para a natureza, né? Falar a palavra de Deus assim bonito. Nisso, quando ele foi pregando, Santo Antônio foi falando da palavra de Deus, muitos peixinhos chegaram até a beira do rio e com a cabecinha da fora ficaram louvando ao Senhor, né? Esse fato, um fato histórico e milagroso, aconteceu em Rimini, ali na cidade italiana. Bom, e a pregação dos peixes. Então os peixinhos ficaram ouvindo a pregação de Santo Antônio, porque as pessoas, o povo e os hereges não queriam ouvir a pregação dele, mas a criação de Deus ouviu. Bom, vamos agora às frases ditas por Santo Antônio, carregada de profundidade e espiritualidade. A primeira frase de hoje, Santo Antônio. Santo Antônio diz: usa mais vezes os ouvidos do que a língua. Ele vai repetir: usa mais vezes os ouvidos do que a língua. A gente só pode falar com que o coração está cheio. O coração só enche de coisas boas quando a gente escuta a vontade de Deus. Isso que Santo Antônio quer nos dizer, tá bom? Vamos agora para a segunda frase de Santo Antônio. O hipócrita se assemelha ao pavão. Ao ser provocado pelas crianças, mostra o esplendor das suas penas e, quando faz rodar a cauda, descobre torpemente o traseiro, né? Então, ele vai repetir. O hipócrita se assemelha ao pavão. Então, o hipócrita, aquilo que aparece aquilo que ele não é, transparece aquilo que ele não é, né? Ao ser provocado pelas crianças, mostra o esplendor de suas penas coloridas e, quando faz rodar a cauda, descobre torpemente o traseiro. Então, a pessoa hipócrita sempre age de forma errada daquilo que ele não é, tá bom? E a terceira frase de Santo Antônio, essa é a famosa. Santo Antônio diz: é viva a palavra quando são as obras que falam. Cessem as palavras e falem as obras. Essa é uma frase muito famosa de Santo Antônio. Ele vai repetir: é viva a palavra quando são as obras que falam. Cessem as palavras e falem as obras. Esse é o nosso testemunho cristão. Falar com as nossas ações de caridade, perdão, de misericórdia. Tá bom? E para terminar, a quarta frase de Santo Antônio hoje. Quando te sorriem prosperidade mundana e prazeres, não te deixes encantar, não te apegues a eles, brandamente entram em nós, mas quando os temos dentro de nós, nos mordem como serpentes. Ele vai repetir. Quando te sorriem prosperidade mundana e prazeres, não te deixes encantar, não te apegues a eles, brandamente entra em nós, mas quando os temos dentro de nós, aí nos morde como serpentes. Rezemos juntos agora o responsório de Santo Antônio, oração de exorcismo. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram, digam-nos aqueles que ouviram, digam-nos os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, nós os suplicamos que alegre a vossa Igreja a solenidade votiva do vosso confessor e doutor, Santo Antônio de Pádua, para que, fortalecido sempre com os espirituais auxílios, mereça gozar os prazeres eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora a bênção dos pães de Santo Antônio. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes pães
pela intercessão de Santo Antônio de Pádua, que com a pregação e exemplo distribuiu o pão da vossa palavra aos vossos fiéis, fazei que estes pães nos recordem dos mais necessitados de alimento material e espiritual, que todas as famílias tenham o pão de cada dia em vossas mesas, e concedei-nos a graça de que necessitamos. Eis aí a cruz do Senhor, afastai-vos para longe de vós todos os inimigos da salvação, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intercessão de Santo Antônio de Pádua, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um beijo. Viva Santo Antônio!